Boa tarde a todos. Que essa energia magnífica que nós recebemos agora possa permanecer conosco. Nós hoje vamos fazer a nossa reflexão a respeito de uma história contada pelo nosso irmão Humberto de Campos, o irmão X, sobre o Sermão do Monte. Os nossos amigos espirituais nos contam, e ele conta muito bem, histórias do momento em que Jesus estava na terra e como as coisas aconteciam. Então, nesta história, ele conta para nós que no começo, quando Jesus começou a espalhar a boa nova, a contar sobre as coisas do reino de Deus, ele estava ali no lago de Genezaré, na Galileia, por volta do lago, e todas as aldeias em volta, as aldeias mais importantes, chegava a notícia dos feitos de Jesus, chegava a notícia das curas que ele fazia, da presença magnífica dele. E todos os sofredores dessas localidades desciam em bandos para Cafarnaum em busca de encontrar Jesus, de poder sentir a presença dele, porque todos sabiam que apenas a presença de Jesus poderia modificar a existência deles. E como nem todos podiam se achegar a Jesus, eles procuravam os apóstolos, que eram as pessoas que tinham mais acesso a Jesus. E iam para a casa de Pedro, e procuravam os que estavam caminhando, e procuraram um dia um grupo de infelizes, de vencidos, procurou a casa de Levi, procurou Levi, que nós conhecemos como Mateus. Procurou a casa de Levi e foi conversar com Levi, buscando com ele conhecer um pouco mais do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, saber um pouco mais como que eles poderiam se preparar melhor, que trabalho eles podiam fazer consigo mesmos para alcançar mais rapidamente ou de uma maneira mais efetiva o reino de Deus. Chegaram lá e foram pedir a ele esses esclarecimentos. Ele estranhou muito. Por que ele estranhou? Porque ele era um cobrador de impostos e ele era considerado como uma criatura que tinha uma vida financeira muito boa, uma pessoa que era da aristocracia daquele ambiente. Então ele não compreendeu, se estranhou por que aquelas pessoas tão doentes, tão infelizes, estavam ali procurando, querendo saber como poderiam trabalhar em si mesmos e como poderiam trabalhar para o reino de Deus. E aí ele começou: olha, o reino de Deus é para aqueles que têm um coração muito simples e têm muito boa vontade, munidos de muito boa vontade, para irmanarem-se todos como filhos de Deus. Mas eu não compreendo como é que vocês vão poder participar deste empreendimento. Por quê? E dirigiu-se a 3 pessoas que ele conhecia mais particularmente. Ele disse: veja você, Lisandro, como você vai poder colaborar sendo aleijado como você é? Aí se dirigiu para o outro: Áquila, e você? Como você espera colaborar com o reino de Deus se você é um que foi afastado pela família? Você foi abandonado pela família sob fortes acusações? E você, Pafos? Como você poderia colaborar com o reino de Deus se você vive em aflição? Se nesse momento a sua vida é uma chaga de aflição, como é que vocês poderiam participar do reino de Deus? Aquelas duras palavras fizeram com que aquelas pessoas acordassem para o fato de quem elas realmente eram, como elas realmente estavam, e se sentiram péssimos. Uma dor imensa tomou conta do coração deles, e eles, humilhados, viraram as costas e foram indo embora. No entanto, lembraram-se de que mais tarde Jesus estaria pregando no monte. E quem sabe, Jesus, que tinha falado tantas vezes
sobre a bondade do Pai, sobre o amor incomensurável do Pai pelas criaturas, pudesse dar para eles uma luz, pudesse mostrar para eles algum caminho. Viram-se como realmente eram e sentiram-se incapazes, sentiram-se deixados de lado, sentiram-se sem esperança de poder usufruir de tudo aquilo que Jesus estava trazendo. Não é assim conosco também de vez em quando? Quando nós recebemos uma palavra de alguém mais dura, quando nós estamos começando a incitar em nós uma vontade de ir à frente, de realizar mais, de nos modificarmos, e de repente uma palavra menos feliz nos tira da rota, nos enfraquece, ou uma atitude, um fato que nos acontece faz com que nós comecemos a achar impossível irmos adiante, irmos à frente na nossa empreitada de realizar a modificação que nós queremos ver nas nossas vidas. Não é assim? Às vezes, um pequeno gesto de uma pessoa transforma a nossa vontade, faz com que aquilo que nós estamos desejando, a energia, a força que nós trazemos em nós, seja diminuída. Porque nós estamos em processo de crescimento e aprendizado. Trazemos conosco lembranças muitas do nosso passado, das nossas outras vidas. Nem sempre claras, na maioria das vezes não são claras, mas nós trazemos no nosso subconsciente essas lembranças. E quando alguém, de alguma forma, coloca para nós um impedimento ou não confia, faz alguma coisa que mostre a sua não confiança em nós, o que acontece conosco? Nós perdemos o equilíbrio. Nós perdemos o equilíbrio e passamos a não acreditar em nós também. Mas nós também precisamos pensar como eles. Jesus continua pregando. E Jesus pode trazer para nós aquilo que nós estamos necessitando. E é prática nossa, né? No momento da aflição, no momento do desconforto, no momento em que nós nos sentimos magoados, entristecidos, buscar no Evangelho de Jesus a palavra de conforto. E nós abrimos o Evangelho ao acaso e parece que o nosso anjo guardião, o nosso mentor pessoal, sabia exatamente a página em que estava aquilo que nós precisávamos. E nós então usufruímos ali do conforto que vai amainar o sofrimento em nós, vai acalmar-nos interiormente para que nós possamos continuar na nossa tarefa, na nossa investida de vencer as nossas imperfeições. Mas, quando Jesus falou, como Jesus ia à tarde pregar no monte, ele passou pela casa de Levi. Ele e André foram até a casa de Levi. Chegando lá, Levi começou a contar para eles o que tinha acontecido, assim meio jocoso, né? Como? Não sei como é que eles podem achar que eles vão poder contribuir com o reino de Deus, né? Todos vencidos, infelizes. E aí Jesus, muito amorosamente, tocando o ombro de Levi, disse para ele: é preciso que nós realmente compreendamos quem são os infelizes, quem são os expropriados, quem são os vencidos. E quem são os vencidos, os expropriados, os sofredores? São aqueles de Jesus que precisam da boa nova, porque o Evangelho de Jesus é a boa nova. Ele traz boas notícias do reino de Deus. E quem é que realmente precisa de boas notícias? Senão aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades imensas, aqueles que perderam as suas coisas, aqueles que estão feridos nos seus corpos físicos, nas suas mentes, nas suas emoções. Quem senão eles? Ele acrescenta: os vencedores, Levi, esses certamente não estão preocupados com nada além de manter a vitória conseguida.
Então é para esse sim que nós teremos que trazer a palavra do Pai. Nós temos que trazer o Evangelho que fará com que nos seus corações a semente cresça e progrida. Porque esses, os sofredores, são aqueles que já conseguiram quebrar os fortes elos da ilusão. São aqueles que já deixaram de lado as conquistas que podem parecer para os vencedores grandes conquistas, mas que na realidade são conquistas muito passageiras. As conquistas reais estão já na mente e no coração dessas criaturas em sofrimento, porque elas já vislumbram de alguma forma que aquilo tudo que tinham antigamente era ilusão. E nós? Como é que estamos nós? Nós que viemos nessa tarde buscar o auxílio da espiritualidade para apaziguar o nosso sofrimento, para terminar com as nossas dores físicas, para colocar a nossa mente alinhada, para que nos centrem a mente e nos balsamizem o coração. Quem somos nós? Nós somos os vencidos, nós somos os infelizes, nós somos aqueles que já quebraram o elo forte com a ilusão. Porque hoje, convenhamos, com um tempo desse, nós estarmos aqui hoje, é preciso que nós tenhamos muita convicção e muita fé de que nós realmente seremos ajudados. E de que este é o ponto principal, que a ligação com o Mestre Jesus é o ponto principal nas nossas vidas. Vejam bem, aí quando Levi percebeu a colocação de Jesus, ele: olha, Senhor, a minha intenção era boa, eu só tive a intenção de que o reino de Deus fosse propagado o mais rápido possível para aqueles que constituem o governo desta terra, para que o reino pudesse se instalar brevemente. E Jesus responde para ele: quem governa o mundo é Deus. O governo do mundo está nas mãos de Deus. E veja bem, se nós escolhêssemos os vencedores, aqueles que têm nas mãos as possibilidades para nos ajudar a implantar o reino de Deus na terra, e eles dissessem sim, como eles fariam essa ajuda? Como seria dada essa ajuda? E aí parece que Jesus estava prevendo o que ia acontecer com os homens, porque ele descreve exatamente como as coisas aconteceram. Ele diz assim: os homens, estes que comandam, que são os vencedores, eles iriam criar grandes templos com magnífica apresentação, cobertos de ouro. Eles iriam querer que o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, fosse imposto a todas as criaturas, e sairiam armados pelo mundo, destruindo tudo e fazendo com que as pessoas acreditassem à força. Ele realmente sabia o que ia acontecer depois, né? Quando ele fala disso, nós lembramos das cruzadas e dizemos: realmente os homens, Jesus sabia quem eram os homens. E ele realmente reconhecia que aqueles ali que estavam considerados vencidos e expropriados eram os que já não tinham mesmo mais os sonhos das grandes conquistas. Nós temos sonhos de grandes conquistas, temos sonhos de conquistar a loteria esportiva com milhões e milhões e milhões. Se algumas vezes passa isso pela nossa mente, quando nós acabamos de fazer o inventário do que faríamos com ela, nós dizemos: não vale a pena. Não vale a pena. Emmanuel diz assim: todo o dinheiro que você receber, se você estiver interessado em receber muito dinheiro, lembre-se de que você terá que dar conta de tudo que você fez comigo, né? E a gente pensa sempre em dar conta como alguma coisa, Deus vai me pedir, vai me castigar. Não, nós temos que dar conta à nossa consciência do que é que nós fazemos com tudo que nós recebemos, não é verdade? Muito bem, aí Jesus foi pregar no monte, e lá no monte
Todos nós aqui temos a figura de Jesus pregando no monte, não temos? Nós já vimos em algum filme, nós já vimos em algum lugar, nós já vimos a figura de Jesus magnífica. Quem não tem na lembrança, vou sugerir a vocês que assistam o filme antiquíssimo chamado Rei dos Reis. É um filme maravilhoso e uma figura magnífica de Jesus. Então vamos lembrar, vamos pensar, vamos imaginar que nós somos a turba de sofredores e que estamos chegando no monte, todos nós. Alguns muito doentes, vamos descrever a situação lá, né? Vamos nos imaginar. Alguns muito doentes, trazendo as suas feridas expostas. Mães com crianças esquálidas nos braços. Criaturas cegas, homens sãos. Muitas pessoas com a mente perfeita, outros com a mente completamente apagada ou desequilibrada. Aqueles que vinham obsidiados, sofridos, dominados pelos espíritos menos felizes. Esses espíritos menos felizes também lá em busca, por permissão divina, em busca da palavra de Jesus. Imaginemos então assim, todos nós acotovelados em volta do monte, e de repente lá no topo, por trás do monte, aparece aquela figura magnífica, aqueles cabelos lindos sobre os ombros, os olhos resplandecentes de luz, emanando uma energia fantástica, que de repente toma conta de todos nós. A brisa vinha pelas costas dele e parecia que todo o canto estava banhado, iluminado e desenhado pelas mãos de Deus. Vamos sentir essa brisa chegando até nós. Sintam a brisa chegando até nós. A brisa que trazendo perfumes, os mais variados perfumes que nós sequer imaginamos existir. E então, Jesus começa, pela primeira vez ele fala nas bem-aventuranças. E como se estivesse respondendo a Levi, e como se estivesse trazendo a sua palavra para cada uma daquelas criaturas em sofrimento e para cada um de nós em sofrimento agora, ele começa a falar as bem-aventuranças. O irmão X coloca as bem-aventuranças de uma maneira muito própria para a história, não como a gente conhece. Ele diz assim: bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os que têm sede de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E Jesus continua falando e esclarecendo, trazendo toda a boa nova do reino de Deus. E nós que estamos aqui, buscando sentir a presença de Jesus em nós, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, imaginar esse crepúsculo lindo, o sol se pondo e banhando o horizonte de cores múltiplas. Imaginemos dentro desta situação e vamos sentindo as luzes do alto que se derramam sobre as nossas cabeças, que penetram nos nossos corpos, que trazem luz para a nossa mente, serenidade para os nossos corações. E vamos dirigir a Ele o nosso pensamento, agora, com o nosso desejo mais profundo e mais premente, aquilo que nós mais precisamos na nossa vida agora, seja para nós ou seja para alguém a quem nós amamos. Sintamos, coloquemos esse pensamento e deixemos que Jesus o ouça, como ele ouviu o pensamento de Josué, que estava lá um dia vendo Jesus atender as multidões e viu uma senhora muito velhinha com uma dificuldade imensa de se locomover, tentando correr para alcançar Jesus e Jesus se distanciando. E Josué, que não podia fazer nada porque estava longe, simplesmente elevou o pensamento a Deus e pediu: Senhor, fazei com que Jesus perceba esta senhora, fazei com que Jesus a atenda. E imediatamente Jesus, que ia na direção oposta, volta
e toca a fronte dessa criatura e diz a ela: o que você deseja de mim? Ela diz: eu quero me curar. E ele pergunta: o que você fará se eu lhe conceder isso? E ela diz: não passará nenhum mendigo ou nenhum viajante ou criatura nenhuma à minha porta que não receba pelo menos um copo de água e um pedaço de pão. E Jesus diz a ela: esta é a sua disposição, então está concedida a sua graça. Nós vimos aqui a frase do Dr. Bezerra dizendo que nós só alcançaremos mesmo a nossa redenção pelo auxílio mútuo. Que nesse instante, na nossa conversa com Jesus, nesse momento de contato com Ele, nós que nos sentimos os bem-aventurados, porque recebemos todos os irmãos espirituais aqui presentes, os mensageiros do Cristo, agindo a nosso favor, acalmando o nosso coração, quebrando a ilusão que ainda resta em nós, retirando a mágoa, clareando a mente, assistindo-nos na profundeza do amor de Jesus manifestado pelas mãos deles. Nós, os bem-aventurados. Vamos ver então aqueles 3 pobres homens descendo o monte. Porque quando já estavam aparecendo as primeiras estrelas, Jesus terminou a sua preleção. Levi correu atrás deles para abraçá-los, porque ele tinha compreendido, ele tinha entendido a mensagem de Jesus, o esclarecimento de Jesus. E no dia seguinte ele abriu a casa dele, a mansão dele para todos os infelizes. E aí nós que viemos de outras encarnações, recebendo a grande bênção de Deus, para que possamos vencer aqueles enganos que nós cometemos, para que nós possamos reparar o mal que fizemos aos outros. Nós que já quebramos as nossas ilusões em parte e já sabemos que tudo que nós recebemos hoje, que nos parece uma tragédia, uma dor, uma coisa ruim, não é senão a bênção de Deus que nos bem-aventura com a possibilidade de superarmos a nós mesmos. E vamos então sentir como se nós fôssemos Levi e estivéssemos ouvindo Jesus dizer para nós. Cada um de nós vamos pensar no nosso nome. Eu vou escolher alguém para falar o nome. Me fala o seu nome. Como? José? Então, ao invés de Levi, como Jesus falou, eu vou falar o nome de José e vocês falem os seus. José, meu coração se rejubila hoje contigo, diz Jesus, porque são também bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Que o Evangelho possa ser para nós, a partir desse momento, não só uma fonte de consolo na hora da aflição, mas que ele tenha para nós a sua verdadeira função, que ele seja o roteiro de luz que nos auxilie a modificar as nossas condutas, os nossos comportamentos, o nosso coração, o nosso espírito, porque disse Jesus que para aqueles que são os vencidos é que o amor de Deus vem aos borbotões. E para nós encerrarmos a nossa conversa desta tarde, vamos nos lembrar que essa é uma época, segundo nos conta o nosso irmão Silveira Sampaio, é uma época em que um pedido feito, ele diz assim, um pedido que é feito durante o tempo comum, que levaria 3 a 4 meses para ser atendido, porque os espíritos precisam, para atender o pedido dos encarnados, eles precisam dos outros encarnados. Então, que leva 3 a 4 meses, nesta época, quando os corações se abrem para Jesus, levam no máximo uma semana, 3 ou 4 dias. Que nós sejamos aqui, não só aquele que busca pelo pensamento a realização do seu mais profundo desejo, da sua mais profunda necessidade, mas que nós sejamos os colaboradores de Deus, os colaboradores do Cristo, para que os nossos irmãos recebam os pedidos que eles necessitam, esperam e não pagam.
Quando você se lembrar de alguém, uma pessoa que você não vê há muito tempo, não diga, amanhã eu lhe telefono. Faça agora, porque talvez a aflição esteja precisando de você nesse momento. E nós que somos os bem-aventurados, porque somos os sofredores, os vencidos, estaremos de mãos postas pela compreensão da dor que vivemos, para apaziguar a dor daquele que sofre mais do que nós. Que Jesus nos abençoe agora e para todos sempre. E que aproveitemos esse tempo de luz de ligação com Jesus para fazer o nosso melhor e nos abrirmos sempre mais ao nosso Pai Celestial, que nos ama acima da nossa compreensão. Fiquemos em paz.